Olá! Nesta videoaula nós vamos trabalhar um pouco os conceitos relacionados às instruções. Este assunto está no item 6.2.1 do capítulo 6 do nosso livro de referência Digital Design and Computer Architecture, RISC-V Edition. Bom, nós já falamos um pouco sobre a linguagem Assembly, onde sabemos que as instruções representam a linguagem nativa do computador. Ela especifica tanto a operação a ser realizada quanto os operandos sobre os quais vai operar. E, além disso, ela é apresentada em um formato legível para nós humanos. Ela se difere da linguagem de máquina pelo fato de que o computador compreende apenas bits, nível lógico baixo, nível lógico alto. E nesse caso, aquilo que nós escrevemos em linguagem assembly, posteriormente, como nós vamos ver, é traduzido para a linguagem de máquina, ou seja, no formato que é legível para os computadores. É importante da gente ter uma noção de onde que esses operandos eles se encontram. Nós sabemos que existem operandos que se encontram na própria instrução e as instruções são salvas dentro da minha memória de instrução. E aqui nós estamos considerando uma microarquitetura específica, né, a microarquitetura de ciclo único proposta no nosso livro de referência. Mas sabemos também que existem várias maneiras de se organizar estes componentes e de interrelacioná-los para que eles possam executar o mesmo conjunto de instruções. São as diferentes organizações ou microarquiteturas. Os operandos, né, continuando, se encontram ou nas instruções ou nos registradores. E aqui, lembrando, é válido a gente sempre reforçar que existe um banco de registradores, os quais são 32 dentro da arquitetura do RISC-V que nós estamos estudando. Estes operandos, eles armazenados nos registradores, nos permitem uma facilidade muito grande de operação. Alguns têm propósitos específicos, outros são para um uso geral. Já na memória, nós também temos a possibilidade de utilizar dados aqui armazenados para cômputos que serão executados pelo meu processador, bem como salvar dados resultantes das minhas operações na própria memória. Lembre-se que as instruções de um computador indicam tanto a operação a ser executada quanto os operandos a usar. Os operandos podem se encontrar na memória, no banco de registradores ou na própria instrução. Mas como que nós chegamos neste código de máquina? Né? Primeira coisa, nós temos um programa, por exemplo, em um nível mais alto, em que utilizamos de um compilador para que ele possa traduzir este código em alto nível em um código assembly específico para a arquitetura. Aqui nós temos, então, a exemplificação de uma tradução desta linguagem de mais alto nível para a linguagem assembly específica aqui para o RISC-V. Entretanto, como nós sabemos, esta linguagem não é compreendida pelo processador. É necessário que nós transformemos esta linguagem para um código de máquina, né, através do assembler. O assembler é responsável por traduzir esse código assembly em instruções binárias de máquina. Aqui foi trazido apenas um código ilustrativo e adianto a vocês que este código aqui não corresponde às instruções aqui assembly. Isso é importante de saber, porque nós vamos trabalhar agora com a compreensão das instruções. Sabemos que as instruções podem ser feitas em um nível mais alto, como a linguagem C, e também podemos traduzi-las para uma linguagem assembly específica para uma determinada arquitetura. Aqui, dentro desta minha linguagem assembly, é importante que nós compreendamos que ela apresenta alguns campos. Por exemplo, aqui, add representa um mnemônico que está associado à operação a ser feita. No caso, eu estou fazendo uma soma. É uma instrução básica presente em todos os processadores. Temos aqui os operandos A, B e C. Os operandos B e C são os operandos de origem, com os quais a operação, no caso de soma, é realizada. Em inglês, nós chamamos de source. E aqui, como destino, ou operando de destino, nós temos aqui o A, e é onde o resultado é escrito. Para nós, estas instruções, elas são de fácil assimilação, graças à utilização de uma representação que é legível para todos nós. A subtração, ela é bastante similar. Vejamos aqui. Eu estou fazendo uma operação não mais de soma, mas de subtração entre B e C. O resultado de B menos C é salvo no operando A. Dado isso, nós podemos fazer a tradução desta instrução para o seu código assembly respectivo. Temos a mesma ideia, em que o valor de B, do valor de B é subtraído o valor C, e o resultado é salvo em A. O que mudou aqui? Apenas um mnemônico.
Então, similar à adição, apenas este pequeno mnemônico foi alterado. E esta característica é muito importante para nós, porque ele está associado ao princípio fundamental de projeto, como nós vimos anteriormente na aula introdutória. A simplicidade favorece a regularidade. Então, um formato de instruções consistente, né, caracteriza esta simplicidade. Além disso, o mesmo número de operandos, dois de origem, um de destino nesse caso, e também a maior facilidade de codificar e manipulação em hardware são fatores que me fazem ter, ou que são consequência, perdão, desta simplicidade que foi trazida como objetivo, como um princípio no projeto desta arquitetura. Então, esta simplicidade, favorecendo uma regularidade, no final das contas, permite que um hardware mais simples seja capaz de manipular os dados, de executar as instruções que ali foram, que a ele foram associadas. Né? Podemos pensar também em instruções um pouco mais complexas, como por exemplo essa em que nós temos tanto a adição quanto a subtração em uma linguagem aqui de mais alto nível. Em código assembly, eu vou trabalhar de maneira similar àquela que nós vimos anteriormente, nos slides anteriores, porém destrinchando as operações em operações mais simples, ou traduzindo esta operação, que é mais complexa, em operações mais simples. Vejamos que aqui eu tenho, por exemplo, a adição entre B e C acontecendo e o resultado desta operação é salvo em um registrador temporário. No caso aqui a gente está considerando um operando, né? Nem seria um registrador, porque eu não sei o que T representa. Mas vamos considerar que B e C estão sendo somados e o resultado é salvo neste operando T. Posteriormente, o valor de D é subtraído de T e o resultado é salvo em A. Nisso, nós temos um princípio fundamental de projeto 2, que é tornar o caso comum rápido. O RISC-V inclui apenas instruções simples e frequentemente utilizadas, como aquela que nós acabamos de ver. O hardware para decodificar e executar instruções pode ser simples, pequeno e rápido. Instruções mais complexas, que são menos comuns, são realizadas usando múltiplas instruções simples. O RISC-V, portanto, é uma arquitetura do tipo Reduced Instruction Set Computer. Por isso, o RISC é um computador com um conjunto de instruções reduzido, ou seja, com um pequeno conjunto de instruções simples nesse caso. Outras arquiteturas, como o x86 da Intel, são do tipo Complex Instruction Set Computers, ou seja, computadores com um conjunto de instruções complexo, CISC. Podemos fazer uma comparação entre a complexidade e a simplicidade, por exemplo. Um conjunto de instruções com 64 instruções simples precisa de 6 bits para codificar a operação. 2 elevado a 6, 64. Já um conjunto de instruções com 256 instruções precisa de 8 bits necessários para a codificação das instruções. Em uma máquina CISC, mesmo que as instruções complexas sejam usadas apenas raramente, elas adicionam sobrecarga a todas as instruções, até mesmo as mais simples. Então, como um takeaway para esse conteúdo que nós apresentamos hoje, é válido a gente relembrar sempre. O conjunto de instruções RISC-V torna o caso comum rápido, incluindo apenas instruções simples e de uso frequente. O número de instruções é mantido pequeno para que o hardware necessário para decodificar a instrução e seus operandos possa ser simples, pequeno e rápido. Operações mais complexas, porém menos comuns, são realizadas utilizando sequência de múltiplas instruções simples. O RISC-V é uma arquitetura do tipo Reduced Instruction Set Computer, RISC, com um pequeno conjunto de instruções simples. Uma arquitetura RISC, como a RISC-V, minimiza a complexidade do hardware e a codificação de instrução necessária. Este assunto é tratado no item 6.2.1 do capítulo 6. Com isso, nós terminamos esse pequeno conteúdo. Até breve.